Olá, meus irmãos, bom dia, a paz e a graça do nosso Deus. Eu quero trazer mais uma palavra diretamente do coração de Deus para os vossos corações, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, que é quando o Senhor, louvado seja Deus, vem chamando Ezequiel para fazer aquilo que o Senhor o ordena, aquilo que o Senhor me chama e te chama também para fazer, que é para levar a sua mensagem a todos aqueles que necessitam ouvir a voz de Deus. E o Senhor nos fala assim no livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 a seguir, que diz assim: Ezequiel, filho do homem, levanta-te, põe de pé, e eu falarei contigo. E Ezequiel, de imediato, que estava ali, eu acredito que sentado, eu acredito que estava ali, possa ser também deitado, mas no momento que o Senhor falou com ele, põe-te de pé, de imediato um Espírito Santo, o Espírito de Deus, entrou nele e colocou ele de pé. E no momento que o Senhor começou a falar com Ezequiel, imediato Ezequiel passou a ouvir e entender o que Deus estava falando com ele. Isso me leva a entender que é necessário que nós tenha o Espírito Santo de Deus, para que nós venha ouvir Deus falar conosco, para que nós venha entender o compromisso e o que é que Deus tem para falar comigo e contigo, para entender o que é que Deus quer fazer nas nossas vidas. E ali no momento que Ezequiel se pôs de pé, passou a entender o que Deus falava com ele. E o Senhor ali, através da sua palavra, falou: Ezequiel, eis que vos envio como profeta para falar aos povos de Israel que está sendo uma casa rebelde, uma casa que não me dá ouvido, uma casa que não me faz a minha vontade, que não obedece a minha ordem. E ali no momento que Ezequiel se pôs de pé e passou a entender e ouviu o que Deus estava falando, ele disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. E no momento que o Senhor estava falando com ele, o Senhor disse: olha, tem muitas pessoas lá fora que eu tenho mandado fazer a minha vontade, que eu tenho ordenado para entregar as profecias, entregar os meus recados para as pessoas, e elas estão se prendendo, e elas estão com medo, elas estão se envergonhando, porque muitas pessoas se envergonham do Evangelho do Senhor. Deus manda dar uma ordem, Deus manda dar um recado, Deus manda entregar um rolo, e as pessoas estão assim com medo, estão com vergonha, e até mesmo das pessoas dizer que é mentira, que é um falso profeta, está com medo de ser acusado, de ser julgado. Mas o Senhor me diz, louvado seja Deus, através da sua palavra, que quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele dá uma ordem, essa ordem tem que ser cumprida. Quando Ele fala comigo e contigo, é porque Ele quer fazer um milagre, Ele quer manifestar o seu poder, a sua graça, e Ele quer te abençoar. Se o Senhor Ele te deu uma ordem, é para ser executada, porque o nosso Deus, Ele não fala comigo e contigo em vão. Se Ele te chamou, porque Ele garante aquele que te chamou. Se Ele te chamou, se Ele te colocou de pé, porque Ele te capacita e Ele vai fazer o milagre acontecer através da sua vida. Ezequiel não sabia de nada, não sabia que o Senhor era o Deus Todo-Poderoso que estava falando com ele, mas de imediato o próprio Deus enviou um Espírito Santo de ousadia para que Ezequiel se encorajasse
e falasse com o povo rebelde tudo aquilo que o Senhor ordenara. E diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, falou com Ezequiel: olha, fala com aquele povo para que ele se renda aos meus pés, para que ele se converta, para que ele viesse colocar na posição, porque senão eu irei entrar com providência, eu irei deixar eles passar por apuros. Então, no momento que o Senhor falou com Ezequiel, ele passou a entender e passou a tomar coragem e falar com aquele povo. O Senhor também diz para Ezequiel: não tenha medo, filho, não tenha medo, porque eu estou contigo. Eu que vou falar por ti. Então Ezequiel, não pensando duas vezes, foi de imediato falar com o povo de Israel. Ainda que os povos tivessem se levantado, o Senhor estava com ele. Ainda que os povos tentassem alguma coisa com Ezequiel, mas eles tinham que saber que um profeta estava no meio deles. Ainda que eles não acreditassem, ainda que eles não dessem ouvido ao que Ezequiel estava falando, ainda que as pessoas não acreditem em você, ainda que as pessoas não dêem ouvido ao que você fala, mas Deus te deu uma ordem, é para você fazer o que Deus te ordenou. Se tem algum recado que Deus mandou tu entregar, tu entrega, para que você não venha pagar o preço no lugar daquelas pessoas. Se Deus te mandou, te deu uma ordem, é para você executar essa ordem. Porque quando, louvado seja Deus, um comandante manda um soldado executar o trabalho, tem que ser executado, porque senão é punido. Se o Deus Todo-Poderoso mandou você falar, você fale, porque Deus, ele quer trabalhar na vida daquela pessoa através do recado e da ordem que ele tem te dado. Não se acovarde, tome coragem e faça o que Deus te mandou. O Senhor, ele te chamou como profeta na terra. Se ele te chamou, porque ele garante, ele que vai colocar as palavras na tua boca. Então não tenha medo, então não se apavore, não se acovarda, porque o Senhor é ele que te encoraja, é ele que quer te usar para falar com a multidão, para falar com todo Israel, com todo o povo. Deus te ungiu como profeta para que venha na terra executar o trabalho e a obra dele. Não é em vão que você está aqui, não é em vão que você tem toda essa sabedoria, não é em vão que Deus te chamou por profeta. Todo profeta que recebe a ordem do seu Senhor é para executar a sua obra, é para executar o seu mandado. Se Deus te chamou, ele garante. Não desista, não volte para trás, porque você pode pagar o preço. Se Deus te entregar algo para você falar com o irmão, você fale, porque Deus é quem vai trabalhar na vida do irmão. Simplesmente entregue o recado, quer ele acredite, quer não acredite, mas ele vai saber que teve um profeta que entregou o recado de Deus e não temeu, não teve medo, porque Deus é com ele. E todos aqueles que se envergonha do Senhor, o Senhor também se envergonha dele. Mas se Deus te chamou, porque ele garante, porque ele sabe que você é capaz, e se você não for capaz, ele te capacita, porque ele é dono de tudo e de todos. Ele está aqui para te dar uma ordem, para falar contigo, para que você não volte para trás. Ele te chamou porque ele tem uma obra para contigo. Ele te chamou porque ele quer fazer a obra dele na tua vida. Ele quer que se cumpra tudo aquilo que ele tem te prometido. Então é necessário que você tenha coragem. Não olhe para as lutas, não olhe para as provas, não olhe para os levantes. Olhe tão somente para Deus, porque ele é quem garante
as coisas na tua vida. Ele foi quem te chamou, Ele foi quem te prometeu. Não adianta você voltar atrás, nadar e morrer na praia. Não adianta você voltar para trás depois de tanta caminhada que você andou, depois de tanta profecia que você entregou, depois de tanto louvor que você já adorou, depois de tanta palavra que você já pregou, depois de tantas coisas que você fez na casa do Senhor. Não adianta voltar atrás. Já que você está no fogo, se queime. Já que você está no meio da batalha, lute para que você possa vencer e alcançar a coroa de glória, porque depois dessa batalha, depois dessa luta, depois dessa prova, vem a grande vitória. A vitória é a vida eterna. Não adianta você voltar atrás, porque você não vai resolver nada. Não adianta você voltar para o mundo, porque o mundo não tem solução para você. A única solução, a única atitude, o único desejo, a única obra, a única salvação para você é Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele te chamou, porque Ele garante, Ele não quer desistir de você, Ele não vai desistir de você. Todo momento, ainda que você tenha pouca força, mas se você se apegar com o Senhor, Ele vai estar sempre ao seu lado para te dar vitória, está sempre ao teu lado, te ajudando, te fortalecendo e te capacitando. Não desista do Senhor, não desista do seu sonho, não desista dos seus projetos, não desista de tudo aquilo que Deus te prometeu, porque Ele vai cumprir cada uma das promessas. É necessário que você creia, é necessário que você tome coragem, é necessário que você persevere, porque a esperança é a última que morre. Ainda há esperança para o teu problema, ainda há esperança para as coisas que você acha que não tem mais jeito. Deus é a tua esperança, Deus é a tua solução. Creia tão somente, não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista da sua casa, não desista do seu transporte, não desista do seu trabalho, não desista dos seus projetos, não desista de Deus, porque Deus, Ele é contigo e vai entregar a tua vitória em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou ao Senhor, e que o Espírito Santo de Deus fale com você a cada instante, e você não desista do que Deus te chamou, não desista do que Deus te prometeu, porque se ainda não cumpriu, porque na hora certa Ele vai cumprir e Ele vai entregar a tua vitória. Deus é contigo, meu irmão. Não desista do seu sonho, não desista dos seus projetos, porque Deus, Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam aqueles que ainda não se inscreveram, e que o Espírito de Deus se manifeste através da sua vida, porque se hoje Deus te chamou, porque Ele está falando contigo, e se Ele falou contigo, é para você fazer a obra. Se você não tem por onde começar, então comece compartilhando esse vídeo, comece se inscrevendo, comece fazendo a obra de Deus. Deixe também o seu gostei, o seu like, o seu joinha. Não importa como seja, eu estou falando da forma que aquelas pessoas entendam e saibam que Deus é com ela. Compartilhe esse vídeo e deixe Deus se manifestar na sua vida para abençoar a vida de outras pessoas e de outras famílias, em nome de Jesus. Deus abençoe e um bom dia a todos. Fique com Deus.